Nos espetáculos, o contra-regra é quem põe tudo em ordem no palco. Aqui fazemos um pouco ao contrário. Primeiro desorganizamos preconceitos, para depois tentar organizar ideias sobre jornalismo, notícias, desinformação. Hoje com a Sofia Branco, jornalista da Lusa, ex-presidente do Sindicato de Jornalistas e presidente da Associação para a Literacia dos Média e do Jornalismo. Obrigada, Sofia, por esta nossa conversa. Nós temos falado algumas vezes ao longo dos anos do que se passa na comunicação social, de formas diferentes, em condições diferentes, com o que vai acontecendo. Eu vejo muitas vezes as pessoas muito zangadas com a comunicação social. Ou seja, as pessoas dizem como é que isto não é notícia, ou porque é que isto é notícia, como é que isto é feito, não é feito. Muitas vezes tem a ver com o facto das pessoas acederem a informação que não é rigorosa e, portanto, indignam-se com o que não são problemas, mas muitas vezes também é porque as notícias não chegam a todo lado. E se calhar estão a chegar cada vez há menos jornalistas e cada vez há menos presença da comunicação social em todo o território e nos mais variados temas. E eu acho que era bom, se calhar, nós começarmos a conversa por aí, para depois irmos a seguir às outras questões mais complicadas, que é como é que está a comunicação social, ou melhor, como é que está o jornalismo, como é que trabalham hoje os jornalismos, como é que estão as redações. Enfrentam desafios muito grandes, alguns complexos. Houve, obviamente, muitas mudanças nas redações. Hoje o jornalismo faz de forma mais precária, no sentido não só de não haver vínculo, ou seja, de muitos jornalistas hoje trabalharem com aquilo que se chama de forma independente, mas muito pouco independente em termos financeiros, não é? Mas não só isso, é precário em termos de independência e é precário em termos de salários em geral, ou seja, os salários são baixos para a responsabilidade e as exigências de uma profissão deste tipo, nomeadamente em termos de disponibilidade. Sabemos coisas muito interessantes sobre os jornalistas hoje, não é? Que, a par com os enfermeiros, são os portugueses que menos filhos têm, e isso diz muito da dificuldade de conciliação entre a vida pessoal e profissional, por exemplo, não é? Há uma grande taxa de abandono, há uma grande taxa de insatisfação com a profissão, mais feminina do que masculina. Portanto, sabemos várias coisas sobre a profissão que se relacionam diretamente com as condições de trabalho, que se degradaram. Isso sem dúvida. O ecossistema, como se costuma dizer, ainda por cima complexificou-se de uma forma absolutamente incrível. Tem muitos desafios, alguns deles internos, outros externos, não é? Porque há aqui muitos outros atores, mesmo os próprios cidadãos mudaram muito o consumo, a forma como se relacionam com a informação, o acesso que têm, desde logo, e isso também tirou os jornalistas de uma espécie de um pedestal onde estavam, em que eram os únicos mediadores, os únicos mensageiros de uma determinada informação. Portanto, o seu estatuto social mudou, isso completamente, e é hoje muito mais questionado e muito mais criticado pela população, isso é verdade. Há uma coisa que aconteceu há uns anos na Lusa, cá em Portugal, na altura, aliás, a Lusa organizou greves. Foi uma altura em que fecharam várias delegações da Lusa. A Lusa continua a contratar freelancers em vários sítios, mas não tem propriamente delegações. E, ao mesmo tempo, também jornalistas que ficaram passaram a fazer tudo. Ou seja, jornalistas que escreviam passaram também a fazer rádio, passaram também a fazer imagem, fosse vídeo, fosse fotografia. Ou seja, de repente temos, em vez de termos uma delegação com jornalistas com várias funções, temos um jornalista freelancer que faz tudo. O que nos leva a pensar como é que ele tem tempo para fazer investigação, para fazer o seu trabalho. Ou seja, são menos jornalistas numa organização que pede mais a cada jornalista. Exatamente, sim. E que, portanto, perdem especialização também, de certa forma, não é? Porque isso acontece também com os temas que se cobrem, não é? Ou seja, nomeadamente nos sítios fora de Lisboa, há muito menor especialização, há menos jornalistas e, portanto, esses jornalistas vão acabar por ter que cobrir uma série de temas muito diferentes entre si, não é? Quando antes havia maior especialização, ou seja, pessoas que faziam justiça há muito tempo, saúde há muito tempo, apesar de tudo, a Lusa ainda é um exemplo dentro do panorama da comunicação social onde essa especialização ainda existe. Agora, é verdade que as exigências, nomeadamente em termos de meios daquilo que se faz hoje, são muito diferentes. Eu própria, cada vez que faço uma reportagem hoje em dia, por exemplo, já não a posso pensar só em termos de escrita, que é aquilo que eu sei fazer melhor, não é? Na verdade, portanto, tenho que pensar já em áudio, em vídeo. Esse pensamento também mudou porque o ecossistema mudou e porque hoje vivemos assim neste sistema que é multiplataformas, não é? Mas é o sistema multiplataformas que não deu mais meios a quem faz jornalismo.
Sim. Ou seja, dir-se-ia, como agora se há muito mais exigências, então haveria mais gente a trabalhar. Mas para essas mais exigências de que é chegar verdade, não reduziu, dá. acabou por significar também uma redução, no sentido em que deveria haver mais que uma pessoa para fazer se calhar aquele resultado melhor ou mais bem feito, não é? Do que propriamente há. Não resultou em mais emprego, embora haja obviamente áreas específicas do jornalismo, infelizmente em Portugal não muito presentes, que significariam ou tenderiam a significar esse maior emprego. No jornalismo de dados é um desses casos, por exemplo, é muito específico, não é? A verificação de factos é outra questão, por exemplo, mas no caso da Lusa, por exemplo, ainda não há uma equipa, como há em imensas agências internacionais, que só faz verificação de factos, por exemplo. Isso é uma especialização dentro do jornalismo e é preciso contratar gente que o saiba fazer. Mas sim, a tendência foi para ficar com o mesmo número, pelo menos, se não menor, a fazer mais trabalho, que acaba por depois ser, se calhar, menos aprofundado, porque também não há tempo para o aprofundar. E o jornalismo de investigação, no meio disto tudo, sobretudo, acho que perdeu muito espaço, muita disponibilidade dos próprios jornalistas, não é? Para fazer jornalismo de investigação é preciso que se tenha desde logo uma relação com o tempo muito diferente da que as empresas de comunicação social têm hoje em dia, não é? Há uma coisa que é importante, acho eu, também perceber-se, que é, nós dizemos sempre que vivemos na sociedade de informação, não é? Portanto, como é que os órgãos de comunicação e de informação têm menos meios? É que, na verdade, a forma pela qual a generalidade das pessoas acede à informação, mesmo quando acede à informação jornalística, depois, vamos falar depois da outra, mas quando acede à informação jornalística, acede por plataformas que não pagam os jornalistas. Isso é muito importante. Eu venho hoje de uma aula, eu dou aulas regularmente no ISCTE, na pós-graduação em jornalismo, exatamente, e faço sempre aquela primeira pergunta aos jovens e às jovens que ali estão, que é como é que consomem, não é? E invariavelmente, e hoje até foi um grupo surpreendente, porque ainda consome televisão, já me apareceram grupos em que isso não existe sequer. É um aparelho no qual eles veem coisas programadas e o que querem, mas não a televisão no sentido noticioso e de ligar aí o que está a dar e o zapping e tal. Este até era um grupo que consome televisão, consome rádio, embora não rádio de notícias, normalmente são rádios de música, tem as notificações, não tem subscrições, pronto, chegamos sempre a esta conclusão, não tem efetivamente, mas também não tem poder económico, não é? Portanto, mas sobretudo consome muito via redes sociais, pronto, e a primeira coisa que eu digo em todas as minhas aulas, depois de os ouvir a todos, é explicar-lhes a diferença que há entre ver uma notificação de uma rede social qualquer e ficar pelo título, o lead, ou entrar lá para dentro daquele artigo e pelo menos servir para aumentar o tráfego do original, do meio original. É que isso já não acontece sequer, não é? Sim, é porque o meio principal de subsistência da comunicação social são os anúncios. E a partir do momento em que as pessoas consomem as notícias em plataformas que não são da comunicação social, porque às vezes as pessoas podem não perceber isto, e eu acho que isto não são os comportamentos individuais que vão corrigir. Nós temos que mudar as regras como isto acontece. Certo. Mas os individuais também corrigem. Claro, mas é bom que as pessoas tenham noção disto. Até lhes faço a comparação. Eles têm, por exemplo, muitos problemas ambientais, não é? E relacionados com imensas causas sociais. Vocês vão comprar umas sapatilhas que sabem que foi feito por trabalho infantil? Não vão. Vão comprar roupa que sabem que, entretanto, significa o abate de não sei quantas árvores, também não vão, não é? E, portanto, quando consomem informação, têm que ter estes mesmos critérios, têm que perceber que empresas são aquelas, como é que pagam os seus trabalhadores, quais são as condições de trabalho que oferecem, e têm que olhar para as multinacionais de uma forma muito crítica e sabendo que, efetivamente, não pagam um tostão por conteúdos dos quais dependem. O que eram as redes sociais sem conteúdos jornalísticos? Eram vazias, não é? Eram coisas completamente... E as redes sociais fazem dinheiro à conta dos vossos conteúdos. Literalmente. Porque as pessoas usam-nas e encontram os vossos conteúdos lá. As redes sociais têm anunciantes por causa dos utilizadores que têm. Fazem, portanto, têm receita, e receita grande, receita crescente. Sim. E enquanto os meios de comunicação social nunca acedem a essa receita. Produzem os conteúdos, mas não têm acesso a essa receita. Portanto, nós podemos ter muitas críticas, e eu tenho, mas não é sobre esta conversa, à forma como os meios de comunicação social em Portugal decidem ou não usar os seus recursos, mas é preciso reconhecer que há um primeiro problema, que é a comunicação social depende dos anunciantes, depende da publicidade, e ela está a ficar em plataformas multinacionais que não produzem os conteúdos e que não pagam um tostão pelos conteúdos que usam para difundirem. Exatamente. E para existirem. E que, obviamente, são muito úteis ao jornalismo, é preciso também dizer, não é? Ou seja, o jornalismo hoje em dia tem um alcance e uma disseminação que é muito
enfim, alimentada por essas redes sociais, e eu acho que isso é um ponto a reter, porém, de facto, elas também ganham imenso com isso, não pagando nada. E o que me choca sempre é que nós andamos a falar disto há anos, não é? Então, da parte dos jornalistas, nomeadamente através do Sindicato dos Jornalistas, há anos que andamos a dizer que não é para Portugal. Portugal às vezes é pequeno no pensamento, vê-se pequeno no pensamento, não é? E não ousa fazer determinadas coisas. Houve países que isoladamente, é verdade que isto não se vai conseguir até a Europa como Sim, um isso todo, é algo que vai estar em debate, espero eu, nos próximos meses a nível europeu. Mas França fez, não é? Claro. Fez, arriscou contra tudo e contra todos, e sendo muito criticada, mas efetivamente taxou as multinacionais. E nós temos que pensar efetivamente nisto, até porque estas companhias têm dentro dos seus estatutos e missões e valores e não sei o quê, a responsabilidade social, e portanto isto entra completamente nessa área da responsabilidade social. Na verdade podiam fazer muito mais, e algumas fazem, mas pouco, eu acho que muito pouco, mas podiam fazer muito mais para financiar efetivamente um jornalismo independente, ou seja, haver pelo menos aqui uma contraparte, não é? No sentido, já que estamos a beneficiar tanto de um conteúdo jornalístico, termos noção de quanto é que ele custa, não é? E tentar, de certa forma, pelo menos apoiá-lo para que continue a existir e para que tenha maior sustentabilidade. Eu acho que isso devia ser o foco, sinceramente, das políticas europeias e obviamente, nacionais, no que a comunicação social diz respeito. Sim. Porque eu acho que isso garantiria... Eu acho até que nós demorámos tanto tempo neste debate e em decidir coisas, e é um debate que está a ser feito a nível europeu. Bem, agora, no momento em que nós estamos a gravar esta conversa, ainda vão começar as audições para formar a nova Comissão Europeia, e, portanto, daqui a uns meses estaremos a debater melhor o que é que vai ser feito ou não, em que se coloca outra questão, que é, por exemplo, os mecanismos da inteligência artificial aprendem com conteúdos que usam, pelos quais não pagam nada. E, portanto, estão a aprender com conteúdos de propriedade intelectual, exatamente, artística, jornalística, de autor, claro, que devia ter direitos de autor e que deixou de ter. Ou seja, na verdade, deixa de haver... o modelo económico que está instalado faz com que quem tem produção intelectual, do jornalismo à arte, esteja a alimentar quem ganha muito dinheiro e não paga um tostão por esses conteúdos. Exatamente. E isto é uma relação completamente desigual e que tem um impacto, não é sequer a longo prazo, tem um impacto hoje em dia, não é? E podia de facto estar a contribuir para preservar, porque depois enche-se a boca para dizer que o jornalismo é um pilar essencial da democracia e que deve ser preservado e tal, mas depois não... Se no modelo económico não falamos sobre claro. Medidas. O ataque à comunicação social que tem existido e a fragilização que existe ao jornalismo existe tanto por via destas transformações económicas a que estamos a assistir, não é? Ou seja, portanto, faz com que haja cada vez menos redações, cada vez menos equipas, cada vez mais precariedade, enfim, cada vez uma situação mais complicada, mas há também outro tipo de ataque que é feito e há os ataques que são feitos que têm a ver com desinformação. Ou seja, a ideia das fake news, das notícias falsas, é uma ideia que começa por ser uma forma de se dizer algo que está a ser transmitido como uma notícia não é uma notícia. Ou seja, aliás, nós vemos até muitas vezes ser utilizado o próprio design, a própria imagem de jornais para depois com títulos falsos, manipulação de títulos, manipulação de imagens, etc. E isso são as notícias falsas, fake news. E passámos para, digamos assim, uma outra fase ainda, e isto continua a ser preocupante. Acresce que há uma outra, que é as pessoas leem notícias reais e presumem que elas podem ser falsas. E há responsáveis políticos e não só que alimentam a ideia de que o jornalismo tem uma agenda falsa que engana as pessoas. E isto é alguma coisa que também está a crescer e que tem um propósito antidemocrático muito complicado e que parece esquecer que o jornalismo, com todas as suas fragilidades, mesmo com as fragilidades que estávamos a falar há pouco, ainda assim o jornalismo é a coisa mais segura que nós temos para a informação. Sim, pelo menos sabemos que vai ser feito de uma forma tecnicamente habilitada, digamos assim, não é? Ou seja, obedecendo a um código deontológico, há uma ética própria, as pessoas têm mecanismos de retificação, de direito de resposta, portanto, com uma série de garantias que outro tipo de conteúdos não tem. E de responsabilização. Desde logo em tribunais enfim, mas mesmo em termos éticos é possível pedir apreciação em variedíssimos organismos. Eu acho que não há uma profissão tão regulada
desse ponto de vista, mesmo da relação que tem com o público, como a do jornalismo. Isso são tudo garantias que as pessoas têm de poder ver expressa a sua opinião, ver, enfim, garantida a sua versão dos factos, uma série de coisas. Obviamente, vivemos num clima em que isso não interessa, o problema é esse, não é? Não interessa ao modelo económico, também não interessa, em geral, ao sistema político que, entretanto, se criou. Ou seja, há aqui esta, digamos, descredibilização do jornalismo em curso, não é? Também alimenta um sistema político que se modificou e que se alterou, não é? E a quem interessa muito pouco, não é obviamente em termos gerais, não é? Mas ao qual interessa muito pouco o escrutínio, desde logo, não é? E haver de facto um outro agente, digamos assim, em que as pessoas confiam, porque estará a ver aquela informação dos vários ângulos, dos vários pontos de vista, atendendo às várias perspectivas, aos vários interesses que estão em causa. Portanto, há aqui, isso é todo um sistema, ainda por cima um sistema assente na polarização, na discórdia, no conflito, tudo coisas que temos vindo a alimentar, com atenção também muita responsabilidade dos próprios média neste ciclo, não é? Que vem alimentando com todo o espaço de comentário que tem, a forma como ele é distribuído, enfim, nas escolhas que faz em relação a isso, que é muito pouco jornalístico, não é? E acaba por ser muito opinativo. E essa opinião, hoje em dia, o que interessa é dividir, porque é isso que dá mais audiência, é isso que depois se reverterá também a maiores receitas. Todo este clima não é muito propício àquele jornalismo, enfim, isento, rigoroso, distanciado ou equidistante, pelo menos tentativamente imparcial, não é? Que isto é sempre uma tentativa, no sentido que obviamente somos pessoas e fazemos escolhas, não é? Agora, nós não fazemos escolhas no ar, isso as pessoas têm que ter alguma noção, não é? É isso que nós temos tentado fazer com as formações em literacia para os média. Foi por isso que decidimos, a seguir ao 4º Congresso, fundar uma associação só para fazer isso, porque na verdade as formações que temos feito, quer com professores, quer com alunos diretamente, quer com público sénior, têm sido exatamente explicar como é que funciona, como é que isto funciona afinal, não é? Porque é que é este título e não é outro? Porque é que é este ângulo e não é outro? Porque é que a manchete é esta? Porque é que a capa é assim? Porque é que lá estão estas coisas e não estão outras? Sendo que invariavelmente poderá haver uma ou outra opção que seria diferente, mas não é muito provável que nós olhemos para uma página de jornal, 10 jornalistas, e façamos todos capas completamente diferentes. Isso é altamente improvável, dado que há de facto uma série de critérios que nós partilhamos, são os critérios de notícia, desde logo, não é? Que faz com que haja ali algo em comum. Isso é muito interessante. Assim. Isto é facilmente explicável. As pessoas, nós, quando explicamos, pode ser já fizemos isto com pessoas de 90 anos e miúdos de 5 ou de 6, e eles percebem quando a gente lhes explica assim de uma forma muito simples como é que este processo funciona. Os jornalistas não tiveram sempre também esta capacidade de se despir, se quisermos usar um bocado este termo, para explicar efetivamente que tomam opções, e isso é preciso sermos transparentes e assumir que tomamos opções todos os dias, não é? Eu todos os dias decido com quem é que falo sobre um determinado assunto. Isso é uma opção altamente relevante, sobretudo se formos olhar para estudos que mostram, por exemplo, que ouvimos muito mais homens do que mulheres, muito mais pessoas da classe alta do que das classes baixas. Portanto, há aqui escolhas, e elas são criticáveis, num certo sentido, mas há escolhas todos os dias, não é? Sobre porque é que estamos a tratar determinados assuntos e com o espaço e a dimensão que lhes damos, isso evidentemente. E há escolhas dos jornalistas e depois há também escolhas editoriais e dos grupos de comunicação social, digamos assim. Uma das coisas com que eu me confrontei foi, por exemplo, por causa da dependência de determinados anunciantes que em Portugal são muito presentes. O mercado em Portugal é relativamente pequeno. Estou a pensar, por exemplo, imagina na Sonai, com o Continente, ou na Galp, haver, por exemplo, determinadas greves de trabalhadores daquelas empresas que quase nunca era notícia. Lembro-me, por exemplo, de uma greve da distribuição da Sonai, que foi uma greve muito longa, de pessoas que tinham muito baixo salário e que nunca, ou seja, estiveram lá jornalistas com aquelas pessoas já há uns anos, mas quase nunca chegaram aos jornais. O mesmo aconteceu com a Galp, com a EDP, ou seja, é muito difícil, e isto já não tem a ver com os jornalistas, isto tem a ver com decisões
que são mais complicadas de explicar, que à partida a lei portuguesa não permite que haja interferências, porque à partida a lei portuguesa proíbe que os detentores dos órgãos de comunicação social possam ter interferência editorial, não é? A direção editorial tem toda a autonomia, mas na verdade depois não tem bem toda a autonomia, pois não? Não. Não tem. Obviamente há muitos constrangimentos e desde logo há constrangimentos que são impostos por se quiser o poder, vá no sentido lato, seja ele político, económico ou o que for, das pessoas em causa, não é? E isso pode haver. Há também alguma autocensura, por vezes, da parte do jornalista que, por exemplo, vamos supor, trabalha num órgão de informação e que está a fazer um artigo qualquer sobre o detentor desse órgão de informação, vamos supor, uma empresa qualquer, pode, de certa forma, ter até acesso a alguma informação e dizer, porque é que eu me vou chatear com isto? Não é? Claro que vou arranjar problemas, não é? Se está na cara que vai arranjar problemas. Pode abstrair-se de o fazer. Felizmente, há muitos e bons jornalistas que não o fizeram e que não foram fazendo, sempre, não é? Não é? Temos investigações sobre o BES, por exemplo, só para dar um caso. Sim. O BES é um bom exemplo, aliás, porque houve jornais, porque às vezes as pessoas esquecem-se que isto já foi uma data de anos, mas ao mesmo tempo é que havia jornais que, por exemplo, faziam artigos a dizer como o Ricardo Salgado era um herói porque tinha evitado que no BES entrasse a Troika. Hoje sabe-se que só evitou para não mostrar o que tinha lá dentro. Ao mesmo tempo havia outros jornalistas que iam investigando o que se passava no BES e, portanto, também felizmente pode ser essa equação ser mais desequilibrada hoje, não é? E haver menos jornalistas que o fazem, mas há. Eu acho que, apesar de tudo, porque também nos esquecemos muito disto, eu acho que nós temos excelentes jornalistas e muito bom jornalismo em Portugal. Agora, que efetivamente há constrangimentos desse tipo, também sempre houve, a verdade é essa, não é? Sobretudo quando se trabalha em empresas, não é? Ou seja, é diferente a independência de alguém que trabalha por conta própria, digamos assim, não é? Obviamente tem todos os outros constrangimentos associados a ter contas para pagar tal e qual como os outros e também ter que conseguir vender aquele artigo e alguém vai ter que o querer, pois o problema é que depois isto é cada vez mais concentrado, não é? Ou seja, há muitos órgãos debaixo da mesma alçada, digamos assim, o que torna difícil que se há um que não quer que o outro queira quando está debaixo do mesmo dono, digamos assim, não é? E portanto, quanto mais concentração existe a comunicação social, quanto menos clara é a propriedade dos órgãos de comunicação social, menos diversa, tem várias consequências, é menos diversa, é menos plural, há uma grande tendência para usufruir do meio em si, não é? Portanto, se nós temos um enviado especial aos Estados Unidos, há um que tem um enviado especial aos Estados Unidos, vai acabar por escrever para aquele, para outro, para aquele outro, não é? Quer dizer, e uma mesma pessoa não vai ter 5 textos diferentes porque não vai ter tempo para o fazer, não é? Assim tão diferentes que nos deem uma perspectiva absolutamente diversa daquilo que está a ver, mas provavelmente vai ser a mesma coisa, com ligeiras alterações no órgão tal e no órgão de tal e coisa, não é? Portanto, acaba por ser perdemos imenso em diversidade, sobretudo. Agora, em relação ainda aos constrangimentos que existem e que são fortes, obviamente, eu acho que não devemos desresponsabilizar o jornalista enquanto indivíduo, insisto sempre muito nisto, porque efetivamente isto não é uma profissão como outra qualquer, é uma missão, tem um código para cumprir e esse código é para cumprir individualmente e não só refugiarmos-nos na coisa de que em termos estruturais estamos a ser altamente pressionados. As pressões existem, temos obviamente que as constatar, não é? E dizer que elas existem e tentar contrariá-las, mas na verdade eu acho que muitas das respostas que os jornalistas podiam dar e não dão, era desde logo organizarem-se coletivamente muito melhor do que aquilo que o fazem hoje em dia, não é? Sim, ou seja, mas, por haver exemplo, efetivamente organismos representativos dos trabalhadores com força, como há em certos órgãos de informação, em que um jornalista individualmente encontra respaldo e apoio para responder a pressões desse tipo, que se tornam muito mais difíceis se houver um grupo de pessoas que está a ver o que é que está a acontecer e não apenas uma pessoa, não é? O que eu ia dizer é que, ainda assim, todos os exemplos de que eu me lembro são exemplos que eu sei porque houve jornalistas que fizeram diferente. Claro. Ou seja, ou quase sempre, nem todos, mas muitas vezes, não é? Muitas vezes o que aconteceu foi isso. E nós tivemos há pouco tempo, por exemplo, tivemos e temos, ou seja, porque é uma questão que continua, o problema na Global Média ser comprada por um fundo que não se percebia quem eram os donos, e tivemos administradores desse fundo a tomarem decisões editoriais, que é uma coisa completamente proibida, e tivemos uma organização dos jornalistas, principalmente no Jornal de Notícias, principalmente na TSF, etc., contra esse estado de coisas.
E na verdade, isto ainda todos estes processos são processos muito complicados, está tudo muito preso por arames, digamos assim. Mas jornalistas, na pior das circunstâncias, denunciaram isso e organizaram-se contra essa interferência brutal na sua atividade. E com resultados, ou seja, independentemente de acharmos, como disseste, preso por pinças e não sabemos. Sim, o que eu digo é que a situação não temos toda a informação que gostávamos de ter sobre. A verdade é que se preservaram postos de trabalho, claro. As cotas foram feitas, os salários foram pagos, tarde e mais horas, mas efetivamente foram, não é? Portanto, houve resultados dessa organização, que foi uma organização dura, muito dura para as pessoas que a fizeram desde logo, não é? Houve gente que passou muito mal. Claro. Eu nunca tinha visto uma recolha de fundos sim. para jornalistas. Foi uma coisa completamente inédita. Isso foi uma, enfim, também uma mostra de solidariedade muito, muito significativa. O caso da Global, para mim, é interessante para destacar uma outra questão que tem exatamente a ver com a propriedade e com a transparência, que é esta distinção entre as empresas públicas e privadas, as cotadas em bolsas e as outras, e estas coisas assim. A informação é um bem público. E de modo que, para mim, é claro e evidente que todas as empresas que tratam de informação deviam ter os mesmos parâmetros e os mesmos critérios de transparência. Portanto, não acho de todo que haja qualquer coisa que justifique que uma empresa, porque é privada, não tenha que dar contas de quem são os seus donos. Como as outras têm, como muitas outras têm, não é? E isto ainda não se fez também. E devia ser um caminho absolutamente fundamental, porque há aqui uma opacidade. Quem são os donos da comunicação social. Exatamente. E que outros negócios é que têm também. Que outros interesses cruzados é que existem. Interesses cruzados existem, exatamente. Tu já falaste disso, mas eu queria voltar lá porque é muito importante. Em Portugal, os jornalistas têm reagido, ou seja, têm reagido às dificuldades, não só em Portugal, mas em Portugal também. E o exemplo português com dificuldades tem algum interesse. E a organização do 4º e do 5º Congresso de Jornalistas. Já não havia congresso. Podes explicar esta história bem melhor do que eu. Estiveste no centro de tudo isto, mas já não havia congresso de jornalistas em Portugal desde há quase 20 anos. Há 20 anos. E agora, de repente, com regularidade, fizeram-se congressos de jornalistas. Isto foi uma forma da própria profissão reagir à fragilidade em que se encontrava. Sim, e também de proporcionar um momento de reflexão, não é? Quer dizer, quando eu estava à frente da direção do sindicato, que foi quando se fez o 4º congresso, eu própria tinha estado presente num congresso enquanto estudante. E trabalhava há muitos anos enquanto jornalista, enquanto profissional. Eu nunca tinha ido a um congresso votar nada, nem pensar em coisa nenhuma, e isso não fazia qualquer tipo de sentido. É uma coisa normal de classe, não é? De podermos pensar sobre nós próprios, que é verdade. Os jornalistas muitas vezes esquecem-se dessa parte, não é? Eu também costumo sempre dizer isto, que nós somos os piores para nós próprios, ou seja, no sentido, achamos sempre que não somos notícia, não é? Temos sempre isso na cabeça, o jornalismo não é notícia, o jornalista não é notícia, mesmo quando é. Porque depois há esta confusão também, que depois também o cidadão tem, que é de olhar para os jornalistas como se não fosse um trabalhador. Acho que muita gente olha para os jornalistas e acha que eles não são trabalhadores, que portanto Sim. têm direitos laborais, têm condições de trabalho, que não são as melhores, mas que têm coisas comuns com os outros trabalhadores, Exato. Não é? Apesar de efetivamente terem uma responsabilidade acrescida, exigências muito grandes em termos profissionais e também direitos especiais, sem dúvida, não é? De acesso, desde logo. Agora, porque depois também tem uma responsabilidade especial. Mas tem quer dizer, acho que é uma profissão que não tem vindo a ser olhada, quer em termos legais, quer em termos de medidas e de apoios, como uma profissão com trabalhadores e trabalhadoras, não é? Pessoas que trabalham e que, portanto, também têm que ter uma série de condições para o fazer, digamos assim, não é? Isso acho que também não tem ajudado, o próprio jornalismo não tem ajudado a dar esse retrato, a assumir esse retrato de somos trabalhadores como os outros, não é? E acho que isso apesar de ter mudado muito, também com as crises que temos era também um bocado difícil, pelas crises e pela agressividade. Ficou visível, não é? O impacto e tudo. Agora, a questão dos congressos é de facto muito importante que se realizem regularmente, é ali que se discutem enfim, os assuntos que são considerados naquela altura mais prementes
por toda a classe. Obviamente que depois há uma leitura sobre os congressos, sobre o que é que efetivamente sai dali, não é? E sobre se as decisões depois são cumpridas. Sim, porque há obviamente muita coisa que é no plano da recomendação, não é? Mas depois o caso do jornalismo é muito complexo e agora vamos ver esse processo acontecer por causa do plano que o Governo apresentou. Há ali uma série de coisas que implicam literalmente com muitas alterações legais e são processos demoradíssimos, muito longos. Não estou a criticar porque acho que é um assunto que deve obrigar a uma reflexão que passa pela Assembleia da República, desde logo, é por aí que passa e obrigatoriamente, mas portanto é demorado, é complexo, nunca ninguém quer assim muito mexer porque já se sabe que vai abrir ali uma discussão, normalmente tem acontecido isso, e portanto, dito isto, eu acho bem que se olhe para isto, ou seja, eu tenho obviamente opinião sobre o plano e não concordo com muitas das coisas que lá estão, mas haver um plano não acho mal, assim, de ponto de partida, haver algo que se propõe efetivamente e que está tudo no mesmo sítio e esta é a nossa ideia para isto, não é? Porque ao menos permite a discussão, não é? De todos os outros atores sobre aquilo e contrapropostas e abre o tal caminho de reflexão, porque efetivamente é uma profissão que hoje em dia enfrenta em termos de regulação muitos desafios, ela não é eficaz, a regulação. Na sua modalidade externa, interna, tem aqui muita discussão para se fazer e precisa de ser mais eficaz no sentido de credibilizar o jornalismo em si, que ainda por cima tem os tais ataques e as tais ameaças crescentes, quer para parte da desinformação, quer para parte, se quisermos, de uma hostilidade crescente das populações. Isso foi uma das coisas que foi discutida logo no primeiro Congresso dos Jornalistas, foi a hostilidade para com os jornalistas. Eu lembro-me que, e isto mudou, a política em Portugal também mudou, e desse ponto de vista ficou muito, com o crescimento da extrema-direita, há muita agressividade para com os jornalistas. Sabemos, aliás, que há ataques aos jornalistas, nomeadamente nos congressos do Chega, mas não só. Mas eu lembro-me que uma das coisas do primeiro congresso que eu tive, fiquei muito grata por poder assistir a uma parte do debate, foi a questão, por exemplo, da agressividade no futebol. Na altura do quarto congresso falava-se muito da agressividade contra os jornalistas no meio do futebol, e até aquela das conferências de imprensa em que depois não respondiam a perguntas. Entretanto, isso estendeu-se do futebol para a política. Tanto a agressividade como aquela ideia de que se podem fazer, que é uma coisa que eu acho extraordinária, que alguém permita que um político faça, que é, pode fazer uma conferência de imprensa e não responder a perguntas. Ou seja, os jornalistas estão lá. Não é uma conferência de imprensa, desde logo. Pois, se é com jornalistas, certo. É para os jornalistas poderem fazer perguntas. Eu acho que uma das vontades que os jornalistas tinham era deixar de cobrir acontecimentos assim, mas isso é muito difícil, não é? Porque depois a pressão é enorme. Sim, nesse aspecto é muito difícil porque vai pesar muito o que é que os outros estão a fazer, o que é que todos os outros estão a fazer, e vai, obviamente, há ali uma indicação superior, não é? No sentido da hierarquia, que deu instruções para que algo se faça, não é? Portanto, essa relação de discussão nunca é fácil nessa altura. Ajuda muito também nestas coisas, mas no caso do jornalismo, infelizmente, não acontece muitas vezes, que haja solidariedade entre todos os jornalistas que estão. Eu lembro que depois desse quarto congresso, em que se adotou se aprovou uma recomendação que dizia os jornalistas devem deixar de ir a conferências de imprensa, entre aspas, porque não o são, que se transformam em declarações sem perguntas, não é? E aqui foi tudo aprovado por unanimidade, foi assim uma coisa e tal. E eu lembro que umas semanas depois aconteceu efetivamente, e não foi sequer, foi um dos principais partidos portugueses, portanto é disto que estamos a falar, convocaram exatamente uma conferência de imprensa que não o era. Portanto, quando os jornalistas lá chegaram, perceberam que era uma declaração sem perguntas. E naquele momento, talvez porque isso estivesse muito fresco, as televisões começaram a arrumar o material. Isso é muito importante. E teve força. Não, transformou-se numa conferência de imprensa. Claro. Efetivamente. Os jornalistas podem ter essa força. O problema às vezes é isso acontecer, efetivamente, não é? Porque eu também já estive em situações que são mais complexas de apreciação, que é, por exemplo, o aproveitamento político que se fazem de determinadas manifestações civis ou de greves de trabalhadores, em que eu acho que nós devemos ter um certo filtro, ou seja, mencionar que os partidos políticos lá estão em solidariedade com aquelas pessoas é uma coisa, dar-lhes o discurso direto e transformá-los em título e lido e tal, não, isso não foi o que nós lá fomos fazer. Porque foram cobrir e hoje em dia, sim.
há imenso isso, não é? E nós podemos ter, como eu já tive, conversas antes disso acontecer, a dizer, não acham que devemos e tal, e depois quando acontece, eu ficar só eu a achar aquilo que achava no início, porque entretanto há de facto muita pressão do que é que todas as televisões, por exemplo, em relação às televisões, não é? Uma televisão que fure, digamos assim, o que todas as outras televisões estão a fazer, é uma coisa complexa, para dizer o mínimo, em termos de trabalho diário. E, portanto, sim, não há muita... Eu acho que nós não temos muito tempo a pensar também, não é? Muitas vezes. Sim. E acabamos por alimentar este tipo de forma de fazer as coisas, que é muito pouco profunda, é manipuladora, instrumentaliza, não é? É aproveitadora, desde logo, e acho que, obviamente, o jornalismo tem uma responsabilidade, mas os atores que fazem isso também, não é? Nomeadamente os atores políticos. Sim, eu já estive do outro lado. Acho que também... têm que pensar um bocadinho melhor também na forma como vão vezes... para os sítios a que vão e que devem ir. É muito importante que lá estejam, mas também ocupam às vezes o espaço demasiado, digamos, em manifestar, não permitindo que se dê de facto voz a outras vozes, não é? E sim, isso é importante. Isso é uma discussão complicada e é interessante, porque eu já estive do outro lado, que é, por exemplo, aquele momento em que a comunicação social vai e é suposto, o partido está lá e o partido fará declarações se lhe perguntarem, dizendo porque é que lá está, mas é natural que se ouçam também as vozes de quem convocou aquela manifestação, de quem convocou aquela concentração, etc. Eu também já estive em situações, e também não é fácil fazer a escolha, em que pergunto, mas já falaram com... Porque percebo que ainda não falaram ou vão falar, e me dizem, não, viemos cá só para pedir a sua declaração sobre outro tema qualquer. Sim. E eu confesso que gostava de dizer que tomei sempre a mesma decisão, mas não. Mas tomei algumas vezes... E não me arrependo, embora a consequência tenha sido complicada, a decisão de dizer, mas eu só estou cá por causa disto. E, portanto, eu falo disto ou não falo. E depois não aparece. E não aparece. Sim. E não é não aparecer o que disse o responsável político. É não aparece aquele tema. Não aparece nada. Nem sequer se soube que aquilo muitas existiu. vezes a visibilidade que podia ser dada... eu lembro de uma vez de uma manifestação para perceber de uma coisa que me parece talvez óbvia, ou seja, que não há... Houve um dos 8 de março maiores que eu já vi neste país a seguir às eleições de 22, acho eu. Acho que não estou a trocar a data. E eu estava lá e vieram falar comigo, queriam falar de outra coisa e eu só quis falar do 8 de março. E não falaram com mais ninguém. E aquele 8 de março não existiu. Ou seja, foi uma das maiores manifestações de mulheres deste país em que eu já estive. Mas por alguma razão a comunicação social queria outra coisa qualquer naquele momento e não existiu. Agora, também é verdade que se eu tivesse aceitado falar de outro tema qualquer, não estava a falar daquilo. Certo. E portanto continuava a ter o mesmo problema, que é aquele que era o tema que interessava, o facto de haver tantas mulheres e mulheres tão jovens a encher as ruas daquele dia com uma afirmação tão forte. Também não passava, não é? Portanto, enfim, isto é muito, sim, é muito complexo, porque depois há muitas coisas que entram em jogo e às vezes, não seria seguramente esse caso, mas às vezes há mesmo dificuldades de acesso às fontes. Ou seja, quando vamos atrás do Primeiro-Ministro para lhe fazer outras perguntas, efetivamente tentamos fazer essas perguntas por mail, junto dos assessores, a questão é que nos respondem, não é? Claro. Portanto, ou seja, é diferente... Tu estás a dizer isso nessa tua posição em que estavas do que aquilo que disse o Luís Montenegro em relação a irmos para as coisas, sim, a fazer montes de perguntas que não são aquelas. Sim, aliás, o Luís Montenegro disse uma coisa gravíssima, que é que os jornalistas basicamente não sabem o que estão lá a fazer porque têm uns auriculares que lhes vão dizendo as perguntas que vão fazer. Exatamente, sim, pois, para além disso. Uma série de considerações que basicamente se traduziram em generalizações que um primeiro-ministro não pode fazer, porque depois as pessoas também têm que ter noção do cargo que ocupam, não é? O cidadão Luís Montenegro pode dizer o que bem entender sobre o jornalismo, eu também posso, não é? Mas ele não deixa de ser primeiro-ministro e fez obviamente uma série de generalizações. Mas tu não achas que as generalizações mostram o que é o pensamento sobre o jornalismo e os jornalistas? Ou seja, eu acho que a forma como se olha para o jornalismo é também reflexo de uma opção política sobre a democracia e o jornalismo. Sim, claro.
Sim, sim. Eu já me chateei muitas vezes com jornalistas, nunca me passaria pela cabeça de destratar um jornalista. Ou Sim, publicamente. isso tem a ver, Ou seja, claro. é natural, não é? Ou seja, O que tornou aquilo tudo ainda mais surreal, no sentido em que de facto houve todo um discurso antes dessas, enfim, daquilo que acabou por ser o título, não é? Digamos assim, daquele evento, daquele acontecimento, que iam exatamente num outro sentido, não é? Que era o sentido de credibilizar, de apoiar, o jornalismo precisa, não é? Enfim, de apoio numa série de coisas. Portanto, houve ali uma introdução que parecia uma coisa muito, enfim, promotora de um jornalismo de qualidade e independente, que depois foi um bocadinho deitada abaixo com 2 ou 3 coisas, exemplos, não é? Que se deram. E que parecia aquelas letras pequeninas dos seguros. Este sim, seguro é ótimo para si. E depois, que quando se lê as alteraram letras pequeninas, completamente, o outro seguro vai atacá-lo em vez de completamente defender. depois os comentários que se fizeram sobre aquele acontecimento, que tão só e somente era um plano para a comunicação social que tinha medidas extremamente importantes, nomeadamente relacionadas com a RTP, por exemplo, Claro. e o foco tornou-se outro, não é? Portanto, E também há estas... claro, isso é uma parte muito importante, porque a intervenção pública, digamos assim, na comunicação social, diria eu, é importante para lá do que faz o órgão em si. A agência Lusa já foi pública, deixou de ser pública, agora tem outra vez um pouco mais de intervenção pública, mas cumpre um papel de serviço público. E a sua permanência em todo o território, os seus critérios, do próprio, o que é o jornalismo de agência, os seus critérios, etc., são reguladores da comunicação social como um todo, porque servem. Mas a RTP também é reguladora, ou seja, o que faz o serviço público enquanto televisão, enquanto rádio, não é só porque é uma fonte de determinado tipo de conteúdos, de notícias, etc., mas também porque acaba por ter uma influência que regula a forma como todo o setor acontece. E o que eu tendo a registar é que o PSD há uns anos o que fez foi fragilizar imenso a Lusa, fechando muitas delegações. E agora, quando apresenta um projeto para a comunicação social, basicamente diz que vai retirar muitos meios à RTP, porque proíbe. A RTP já só tem metade da publicidade que tem os outros canais, a maior parte das pessoas não sabe isto, mas já há regras sobre a RTP. Não pode ter a mesma publicidade que os canais privados. Claro. Aliás, quando eu envolvi-me diretamente nisso, na altura o Jorge Campos era o deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia da República com estas questões, tratámos de conseguir que houvesse mais canais da RTP na TDT, RTP Memória e RTP3, para termos mais canais, ou seja, a TDT, as pessoas que não pagam cabo poderem ter acesso ao canal que tem o arquivo da RTP por um lado e por outro lado ao canal de notícias públicas. Um dos acordos que foi feito e uma garantia que foi dada é que a RTP não teria mais publicidade. Não teria mais publicidade para ter esses canais de TDT, que se limitaria. Para quê? Porque o mercado publicitário é pequeno, as razões todas que nós já discutimos no início desta conversa, e para não fragilizar mais os privados. Mas desta vez não é não aumentar o mercado da RTP, é mesmo tirar a receita publicitária à RTP, sem que ela seja compensada de outra maneira, e dizendo-se que a RTP vai ter que encolher e ficar mais eficiente, mas a RTP tem encolhido bastante. O que quer dizer que a RTP, as pessoas podem gostar mais, menos da RTP, gostam mais de um canal, gostam menos de outro, mas terão a noção de que a RTP tem responsabilidades do ponto de vista da informação, do ponto de vista dos vários públicos, seja do público infantil, seja, por exemplo, das questões da acessibilidade para as pessoas com deficiência, seja nas questões de relação com as nossas comunidades ao longo do mundo, pelo mundo, na RTP África também, etc. Enfim, tem obrigações que mais nenhum canal tem, não é? Mas eu acho que o problema começa logo por aí, é que eu acho que as pessoas têm muito pouca noção. As pessoas não sabem o que é RTP. Não, eu acho que isso há responsabilidades de parte a parte, mas acho que o Estado é muito responsável por isso. Ou seja, eu acho que na verdade deve haver uma campanha de informação sobre o que é a RTP, o que é o Serviço Público de Rádio e Televisão, e já agora o que é a Agência Lusa, que há imensa gente que desconhece de todo, não sabe como é que funciona, não é? Nós recebemos perguntas incríveis que as pessoas não sabem. Eu acho que o Estado devia tentar, quer dizer, explicar, nomeadamente explicar porque é que se paga a RTP na conta da luz, não é? Por exemplo, que é sempre uma coisa que indigna muita gente, mas era preciso explicar o que é aquele valor, aquele valor corresponde, que aquilo é uma miséria. Quer dizer, é preciso enquadrar as coisas e mostrar, às vezes é preciso mostrar aquela coisa no meio de muitas outras, a ver se as pessoas compreendem do que é que estamos a falar. E depois acho genuinamente que não percebem o impacto que teria certas coisas desaparecerem.
Até porque depois também há coisas, há critérios que a RTP acaba por impor aos outros órgãos de comunicação social, que se a RTP não fizer, depois ninguém vai fazer. Ninguém, claro, sim, logicamente. Esta questão da publicidade, por exemplo, houve logo enfim, deram logo o exemplo das competições desportivas, por exemplo, nomeadamente do futebol, não é? Do acompanhamento da seleção nacional, de como é que isso é feito em contexto de não publicidade, quando aqueles eventos estão cheios de publicidade. Na verdade, e têm preços exorbitantes que é impossível. Ninguém está a ver como é que isto se faz efetivamente na prática, não é? Mas depois é a RTP que tem de facto esse compromisso. E nem ninguém está a ver que os privados possam assegurar esse compromisso sempre. Certo. Porque muitas vezes não são capazes. Terão a opção de o fazer ou não. Claro. Isso, em determinadas situações, a RTP não tem essa opção, não é? Tem um compromisso com o Estado e com os portugueses, com a população portuguesa. Se ninguém fizer, é de o fazer, não é? Eu acho que se conhece muito mal a missão em si da RTP. Acho que a RTP também a devia promover, explicar melhor, se calhar aproximar-se dos públicos de outra forma, fazendo outro tipo de ações, dando-se um bocado, aí está, explicando-se um bocado melhor, não é? E revelando-se um bocado melhor o que é que ali faz, porque efetivamente acho mesmo que as pessoas não têm, mas eu acho que as pessoas não têm noção do que é que significaria desaparecer o jornalismo, assim, em termos gerais, não é? Nós pensamos muito nisso durante a greve geral, que foi um acontecimento histórico neste país. As televisões efetivamente não pararam, não é? Mas muitos órgãos de comunicação social pararam e nós, quer dizer, demos por nós a questionar-nos se além daquilo que já são os outros atores intervenientes com quem o jornalismo se relaciona, não é? Se fora esses as pessoas se deram conta do impacto daquilo, não é? Que teve de facto bastante, não é? Mas há aqui também um afastamento entre o jornalismo e as pessoas, em geral, que tem muito que se lhe diga. Eu acho que nós vivemos num tempo em que temos que ter militância pelo jornalismo, por várias questões. Por um lado, porque quando não há jornalismo e há desinformação e as redes e a indignação manda, nós já tivemos, não em Portugal, felizmente, mas já tivemos países em que houve linchamentos por falsas notícias. Uhum. E, portanto, bem precisamos de saber o que é uma fonte credível de notícias. Tivemos problemas de saúde pública, com notícias falsas que saíam sobre vacinas, por exemplo, mas não só. Temos problemas de manipulação de eleições, de manipulação do eleitorado, não das eleições, mas do eleitorado, ou seja, em campanha eleitoral. E temos questões, o número de jornalistas mortos no mundo em conflitos, e agora com Israel faz dos jornalistas alvo em Gaza, não é? Ou seja, os jornalistas estão mesmo sob ataque e, portanto, a militância do jornalismo é uma militância que eu diria que é militância vital, ou seja, por nos conhecermos, pela nossa sociedade, uma militância democrática vital. E acho complicado que haja debates sobre o que é a comunicação social que começam por desconfiar do jornalista que tem o auricular, em vez de começar por esta militância de porque é que nós precisamos muito do jornalismo e qual é o jornalismo que queremos. Sim. Queremos no sentido de um jornalismo, não é estar a decidir o que o jornalismo faz, que isso não pode ser, mas no sentido de ter capacidade para fazer investigação, para ser de confiança. Como é que tu vês que vão ser os próximos tempos? Tipo, pergunta da bola de cristal. Eu acho que nós ainda estamos assim numa fase muito ameaçadora, inquietante, preocupante, embora me pareça que no que respeita à desinformação, e desinformação de facto é uma das piores ameaças ao jornalismo atualmente, embora no que aí diz respeito haja de facto cada vez mais capacitação da população em geral, enfim, de vários outros atores sociais sobre o que é que aquilo significa e como é importante combatê-la, não é? Em termos gerais. Eu acho que ao mesmo tempo esta polarização, as guerras em curso, há aqui um ambiente muito onde é difícil o jornalismo trabalhar, digamos assim, não é? Desde logo porque é morto quando o tenta fazer, não é? É uma coisa muito preocupante, não é? No sentido, é uma profissão de risco, sabemos todos que é, não é? Mas de repente, uma coisa é dizer-se isto assim sempre o tempo todo, outra coisa é ver números muito, muito reais
de gente que morre todos os dias ao tentar, de facto, fazer jornalismo. Isso, por um lado. Por outro lado, há aqui uma maior tendência, e isso é uma das coisas que eu acho também mais preocupantes, para haver aquilo que se chama, isto tem um acrónimo na Europa, que são os SLAPs, não é? Mas na verdade é o bullying jurídico e económico, e as duas coisas vêm juntas, sobre as empresas de comunicação social, não é? Sobre os órgãos de informação. Ou seja, quando se investigam assuntos delicados sobre atores que têm muito dinheiro, exemplo da IURD, por exemplo, o que é que se faz? Processa-se o jornalista em toda a linha, não é? Portanto, basicamente obriga-se, que é isso que acontece na prática, um jornalista a estar constantemente em tribunal, de tal ordem que não consegue sequer continuar o trabalho que começou, por exemplo, ou fazer outro tipo de trabalho, e ao mesmo tempo, só para a defesa daquele jornalista, as empresas de informação têm que empenhar recursos absolutamente Claro. que não têm a maior parte das vezes. Portanto, o que é que acontece aqui? Se estivermos a falar de grandes grupos de informação, ainda vão defendendo os jornalistas, mas imaginemos todos quantos assuntos não estão a ser tratados, em termos locais e regionais, por exemplo, só para dar esse exemplo, porque primeiro se fazem contas ao processo, ao que é que vai querer dizer um processo em tribunal, porque aquela pessoa vai ficar chateada, não é? E a primeira coisa que vai fazer é processar o jornalismo, porque há aqui nós primeiro temos que nos defender e para isso temos que ter dinheiro, não é? E isto também se calhar convinha reavaliar, não? Porque este tipo de equação não faz sentido quando estamos a falar de atores absolutamente que não se importam de gastar rios de dinheiro, não é? Claro. Com a defesa dos seus interesses e basicamente arruinando órgãos de informação e jornalísticos. Essa também é uma ameaça muito séria à sobrevivência É sempre a economia. de órgãos de informação. Sofia, muito obrigada por esta conversa. Obrigada eu. Agora, antes de acabarmos, tens aqui alguma sugestão que queiras deixar? Estava aqui a pensar em sugestões jornalísticas, efetivamente. Boa. Tentando. Eu ainda não vi, mas quero muito. Teve estreia nacional, é premiadíssimo e acho que devo recomendar o filme documentário chamado Portugal, por Ti Eu Juro. Que é da autoria da Sofia da Palma Rodrigues e do Diogo Cardoso, e que foi agora premiado no DOC, já foi premiado numa série e que basicamente olha para Portugal e a sua relação com as ex-colónias, nomeadamente por quem integrou as tropas portuguesas na altura do Império, entre aspas, digamos assim, e acho que é um olhar muito interessante e que nos fazia falta. Há também no lado do cinema o olhar sobre o Mediterrâneo, bem, está a acabar, mas eu acho que é importante olhar para a sua programação, tem coisas muito interessantes, nomeadamente sobre a Palestina, teve um ciclo específico de cinema sobre isso. Deixo a recomendação de se acompanhar o trabalho diferente que foi feito sobre esta questão dos bairros periféricos e do racismo e da discriminação e da relação entre a polícia e as populações e as comunidades. Há muita coisa que foi feita da mesma forma e eu acho que não muito rica, mas há bons trabalhos jornalísticos. Eu vou destacar, não gosto muito de fazer isso porque há de certeza milhares de outros, vou já sublinhar isso, mas destacaria o trabalho da Joana Gurjão Henriques no Público, que deu rosto a várias vozes nestes bairros e fez também uma reconstituição, digamos assim, de uma operação policial relacionada com este tema. E por último, deixava aqui também, porque sou muito ligada às questões de género e às do feminismo em si, e deixava uma sugestão de leitura que é o livro Melhor Não Contar, da Tatiana Salem Levy, em que basicamente é um livro autobiográfico em que ela contou uma história de assédio, violência e na primeira pessoa, e que eu acho que, apesar de ser muito cru e difícil, é um livro que deve ser lido. Obrigada, belíssimas sugestões. Obrigada, Sofia.